YouTube, vamos falar sobre Pluto. Pluto é um anime da Netflix que saiu ano passado, que é uma espécie de reimaginação da história de Astro Boy como um mistério e thriller investigativo e bem mais para um público mais velho. Pluto também é um mangá que saiu em 2003, escrito por Naoki Urasawa, que é o mano que fez Monster. Eu não assisti o anime da Netflix, eu li o mangá. É o primeiro mangá do Urasawa que eu li, sim, eu tenho que ler Monster, eu sei, relaxa, eu vou ler eventualmente, relaxa. E nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente do mangá. Isso vai ser importante para daqui a pouquinho por causa do que exatamente eu quero falar nesse vídeo, que é sobre a forma como Pluto trata seu mistério e a forma como ele apresenta. Porque ele é um bocado diferente de outros thrillers investigativos por alguns motivos. Porém, sendo um mistério e tal, eu meio que preciso dar spoilers, então spoilers vão estar liberados aqui. Eu obviamente vou dar contexto de algumas coisas aqui e ali, mas se você tiver interesse em ver Pluto, vá ver Pluto. Dando a minha opinião em geral, de qualquer forma, antes dos spoilers, eu gostei talvez um pouco menos do que eu queria ter gostado, porém é muito bom. É muito profundo em seus temas, é muito bom em sua construção narrativa, em seu mundo também, conseguindo em apenas 65 capítulos de mangá criar um mundo muito palpável com relações políticas bem complexas. E é bom, no fim das contas é bom. É bom, eu gostei. Agora sim, spoilers liberados. Por que exatamente eu falei que eu vou me focar muito mais no mangá do que no anime? E por que eu falei que isso é importante? Bom, do pouco que eu vi do anime em uma pesquisa online alguns minutos atrás, eles mudam a ordem de algumas revelações. Eu não vou julgar o anime como um material completo, porque eu não vi. Eu não tenho um contexto de exatamente por que essas mudanças foram feitas. Mas, para dar um contexto, eu me lembro que na época que saiu o anime de Pluto, meu caro amigo Lhama fez uma criticazinha que nem ele faz no Twitter constantemente, e ele criticou que tudo é revelado de uma vez só no último episódio. Eu ainda tava lendo o mangá na época, eu sou lendo, perdão, e eu me lembro de ter estranhado, porque no ponto que eu estava no mangá, já tinha muita coisa bem clara. As coisas já estavam começando a se encaixar, já tava tudo fazendo sentido, eu tava, sei lá, na metade da história ainda. E aí, buscando no Google, eu descobri que o Dr. Roosevelt, ou seja, esse ursinho de pelúcia, só aparece no último episódio no anime. No mangá, ele está presente desde o capítulo, sei lá, 14, irmão. As informações que esse arrombadinho aqui tem são entregues aos poucos. Ele esporadicamente aparece no mangá, passa informações e você junta essas informações com o resto das coisas que você aprendeu até então. Então tudo é entregue de forma suave. Eu não consigo te dizer quais são os benefícios de colocá-lo apenas no final de uma vez só, porque eu não vi o anime, portanto eu não posso julgar de maneira alguma. Mas agora vamos olhar pra história inteira e como ela constrói os mistérios. Pluto é a história de Geist. Pelo menos durante, sei lá, muito de sua história parece ser. Geist é um robô policial que lutou a favor dos Estados Unidos da Trácia contra o reino da Pérsia, ao lado de vários outros robôs que são considerados os robôs mais fortes do mundo. Esse é o mundo onde robôs e humanos convivem. Mont Blanc, outro dos robôs mais fortes de todos, é assassinado e o culpado coloca uns chifres em sua cabeça. Geist começa a investigar isso e muito mais cedo do que parece chega à conclusão de que o culpado é alguém chamado Pluto, Pluto vindo de Plutão, o deus do submundo da mitologia romana. E a partir daí, o mistério do Pluto fica muito mais esticado. Se pensar um pouco, parece que o mistério de Pluto Geist descobre que Pluto existe, e aí descobrimos quem é Pluto. Pelo menos do ponto de vista de Geist, especificamente. Porque muita coisa acontece nessa metade. Muita coisa e muitas se conectam pro final. Mas poucas delas têm relação direta com a investigação que Geist está fazendo especificamente para descobrir quem é Pluto. O máximo que temos é que muitos dos outros robôs mais poderosos do mundo morrem com o passar do tempo, são assassinados da mesma maneira, e também muitos dos membros do Conselho dos Estados Unidos da Trácia. Mas fora isso, em relação a uma investigação direta, não temos tanto assim. Isso é porque quase parece que o mistério de Pluto não segue pra frente, ele segue pros lados, e esses lados vão lentamente seguindo pra frente junto. Quando você escreve uma história de mistério, uma história de investigação especificamente, você segue, sabe, as pistas. Aconteceu um assassinato aqui, tudo bem, vamos dar uma olhada na cena do crime e ver as pistas. Aqui uma pista, ok, ela me leva pra esse lugar aqui, vamos pra esse lugar aqui. Chegamos nesse lugar aqui, vamos investigar esse lugar aqui. Ok, achei outra pista. Esta pista agora me leva pra esse lugar aqui. Claro que nem todas as histórias são tão simples e direto ao ponto quanto eu tô dizendo aqui, mas isso meio que é uma regrinha, entre aspas, pra se manter em mente. História de investigação muitas vezes são os investigadores sendo puxados por uma mão invisível, essa sendo a mão do roteiro, de certa maneira, que sempre vai colocá-los no próximo ponto importante, no próximo local que eles podem descobrir alguma coisa. E você, leitor, ou espectador, ou o que seja, vai descobrir esse mistério junto com eles, porque quando seguimos um protagonista, ele tem que, no fim das contas, descobrir o que aconteceu. É claro que você pode
colocar coisas que aconteceram fora da tela, ou tirar o POV dele e colocar pra outro canto, mas a graça de seguir um mistério é você seguir o mistério com o seu protagonista. Ver se você chega na mesma conclusão que ele, ver se você entende o que ele entendeu. Ler Sherlock Holmes é até interessante porque o próprio Sherlock, no primeiro livro dele, O Estudo em Vermelho, Estudo em Escarlate, esqueci o nome agora, perdão, ele basicamente te diz como investigar uma cena do crime, deduzindo, por exemplo, a altura do assassino apenas com a cena do crime. Tudo isso serve pra você, leitor, também seguir o mistério junto com o protagonista. Se o detetive só resolver o problema todo fora de tela, é chato, né, irmão? Eu não quero só ver esse cara resolvendo tudo sem me explicar direito como ele chegou nessa conclusão. Eu sei que ele consegue resolver tudo. Ele é um investigador. Eu, como leitor, gostaria de me colocar nesse papel, então eu vou junto com ele. Pense que quando você lê Sherlock, você é o segundo Watson. É isso. Pluto não faz isso. Pluto tem um elenco muito grande de personagens. Todos os robôs mais fortes do mundo têm pelo menos atenção em um capítulo, ou seja, dos 65 capítulos, pelo menos umzinho é dedicado a cada um desses robôs, mas geralmente é mais, é claro. E aí nós temos os cientistas, nós temos esse cara convenientemente chamado Adolf. Uran é muita gente nessa história. Geist pode ser o policial tentando resolver esse crime, mas o crime não é resolvido por ele. Até porque, e como eu falei no início da história, spoilers, por volta do capítulo 40 e poucos, Geist só morre, são 65 capítulos. O último ato inteiro da história, o final inteiro, é sem o nosso, entre aspas, protagonista. Pelo menos, de novo, o que parecia ser nosso protagonista, quem estava nos guiando pela história. Esses inúmeros personagens servem para duas coisas. Em primeiro lugar, deixar esse mundo mais vivo, e com isso também apresentar o seu ponto. O personagem North 2, ou Norte 2, é um robô que é colocado para ser cuidador de um velho, que o odeia, mas eventualmente começa a se afeiçoar a ele. E North só quer aprender a tocar piano. É a história de um robô aprendendo a ter traços mais humanos, de alguma maneira. Que é algo que é trazido à tona constantemente na história. Robôs chorando, robôs sentindo a alegria da paternidade. Para a reta final, robôs sentindo ódio. O que a emoção do ódio pode causar em uma máquina. E também acaba levando para a história trágica desse robô que só queria sentir coisa através da música, sendo morto em um combate direto de forma similar a como ele fez durante a guerra. Que também leva para a história do Epsilon, que viu os horrores da guerra e não queria replicar isso, porque robôs são vivos. Os humanos podem não tratar assim, mas robôs são vivos pro Epsilon. Essas histórias todas expandem o mundo e seus temas. Mas junto disso, trazem mais mistérios. Durante uns bons 10, 15 capítulos, a história de Geist meio que é retirada do mistério de Pluto e começamos a lidar com o seu próprio passado. E eu gosto da forma que é entregue, onde ele tem memórias e essas memórias são vários flashes, e esses flashes só fazem completo sentido no final da história, onde você pode pegar todas as informações que te foram dadas fora de ordem cronológica, juntar tudo e ficar assim, agora eu entendo esse personagem 100%. Entendo tudo que aconteceu e entendo mais esse mundo também. Mas a investigação de Pluto acaba ficando um pouquinho mais pro lado, o que faz com que os outros personagens acabem lidando com isso. E as informações que você pega vêm do resto do mundo e dos outros personagens lidando com isso mais diretamente. Nós vemos Uran conversando com esse robô aqui, nós vemos os cientistas conversando sobre a época da guerra e sobre o Dr. Abra, com isso também sobre Bora e sobre Goji. Tudo isso parece desconectado de início, mas com o passar da narrativa vai tudo se conectando. Então acaba tendo um estilo narrativo similar a mistérios em geral, mas não é uma pessoa investigando as coisas. De novo, essa pessoa morre antes de a gente chegar no final. Geist não está mais aqui, Geist não lidou tanto com todas as descobertas que foram reveladas aqui. Você que pega o contexto por causa de todos os personagens e todas as histórias que você viu simultaneamente sendo construídas. Como são robôs e é o futuro, eles podem passar informação um pro outro. Essa forma de lidar com o mistério não é única para Pluto, mas como eu disse, por ser um mundo grande e um mundo que se mostra como um mundo grande, é muito mais funcional do que só deixar uma pessoa indo de um canto pro outro resolvendo tudo. O mistério ser entregue de forma quase que natural traz mais realidade a ele, além de que tem várias coisas que o resto dos personagens não precisam saber. Não só pontos específicos da história, mas o próprio Dr. Roosevelt, o ursinho de pelúcia. Ao menos no mangá, a sua resolução não é apresentada pra nenhum outro personagem. Ele é morto, e é isso. Eu nem me lembro se alguém realmente chega a conhecer esse ursinho. Honestamente, não me lembro, mas não é importante que eles conheçam. E eu gosto disso. Pluto conseguiu, em 65 capítulos, criar um mundo bem grande, encher ele de mistérios e fazer com que o mistério principal precise lidar com cada um de seus personagens apresentados. Seja tematicamente, seja objetivamente. E eu gostei bastante dessa abordagem. Tudo fica um pouco mais rico no fim das contas. E vocês, o que vocês acharam de Pluto? Vocês gostaram? Curtiram? Curtiram a maneira que seus mistérios são apresentados? Deixem nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Agradecimentos à Amanda que solicitou esse vídeo em outubro e eu só terminei agora porque eu sou lento. Mais tarde do que nunca, eu acho. Desculpa. Vamos lá ver eu fazendo lives, é bem divertido. Até a próxima e até!